Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista Djalma Luiz Benetti. Nascido em 3 de junho de 1967 em Sorocaba, na Vila Santana, Djalma Luiz Benetti, ou como é mais conhecido, Deda, é graduado em jornalismo pela PUC, em Campinas, no ano de 1988. É também especialista em jornalismo pela Casper Libero e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. A sua dissertação de mestrado foi publicada como livro intitulado Em Branco Não Sai. É professor universitário na área de jornalismo e blogueiro, que está no ar com o blog de nome O D da Questão, além de colunista político na Rádio Ipanema de Sorocaba. Casado com a jornalista Deise Machado de Oliveira, Deda é pai de Maísa e de Júlia. Foi editor-chefe do jornal Cruzeiro do Sul, onde fez carreira desde 1989. Mas para ser contratado pelo jornal, foi-lhe proposto um desafio, que nós saberemos daqui a pouco. Depois de sair do jornal, Deda foi trabalhar como chefe de gabinete da deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Migrando posteriormente para a coordenação executiva da campanha de prefeito, em 2004, do então candidato à prefeitura de Sorocaba, Luiz Leite, que por questões eleitorais deixou a vaga para Vitor Lippe. Com a eleição de Lippe, criou-se o cargo de secretário da Cultura, e Deda se tornou então o primeiro secretário da Cultura em Sorocaba. Em 2005, ainda na prefeitura, foi convidado para participar da criação da rede Jornal Bom Dia. Deixou o cargo de secretário da Cultura e se tornou editor-chefe do Bom Dia Sorocaba, permanecendo à frente do jornal até 2012, durante a gestão do empresário J. Ávila, que passou o jornal para outro grupo. Deda, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Obrigado a você, Fernando. Uma alegria estar aqui, podendo dialogar através de um veículo tão importante com toda a comunidade. É sempre uma alegria poder contribuir. E Deda, claro, vamos já começar a falar do seu blog, até porque ele é uma brincadeira com o seu apelido, né? Deda, é o D da Questão. O que é o D da Questão? É uma brincadeira com o X da questão, aí ficou D da questão. Ele é um compromisso meu, né, como profissional de imprensa, de buscar um caminho onde tudo aquilo que está nos bastidores políticos, nas tomadas de decisões, eu tenho um espaço para estar colocando lá. Então é um blog que eu alimento ele de segunda a sexta-feira, com 3, 4 notas diárias, questões envolvendo tomadas de decisão no poder, que tem uma influência direta, né, na vida pública de Sorocaba, na vida da comunidade. É um modo que eu encontrei de estar influenciando as pessoas a refletirem sobre principalmente o papel e o poder que elas têm, né, o poder do voto, né, da escolha, da condução dos seus representantes. Então, nesse espaço do blog, né, eu coloco questões que instigam, que provocam, que a ideia central é essa, né, que o leitor ele consiga refletir, consiga perceber alguma coisa ali e que essa opinião dele se dissemine na sociedade. Até porque muita coisa acontece nos bastidores, tudo né, nos acontece corredores, tudo, né? tudo as decisões, né, enfim, tá, é histórico isso, né? É. E Deda, para você que atuou durante muitos anos no impresso, como foi fazer essa transição para um blog, para trabalhar na área da internet, na área virtual? Veja, assim, eu acho que o trabalho do jornalista, ele é um trabalho mental, tá? O jornalismo, ele acontece na cabeça do profissional. Se ele é impresso, na televisão, no rádio, na internet, são suportes, né, para que isso se desenvolva. Claro que cada um tem a sua linguagem, você tem que se adaptar à sua linguagem. Então, ali no blog, né, como ele é absolutamente pessoal, quer dizer, no nome do blog tem o meu nome, então está evidente ali que as questões que aparecem, elas dizem respeito àquilo que eu penso,
o modo como eu encaro esses bastidores, né? Então está evidente que é o que eu penso, né? Os fatos, né, eles não são inventados, né? Eles são, o que tem ali é uma interpretação dos fatos que acontecem, né? Não é simplesmente você dizer onde há fumaça, há fogo. É Não, toda uma não, análise, não. uma interpretação. Né? E aí a ideia é essa, quer dizer, olha, onde há fumaça, há fogo. Então, a questão da eleição do próximo presidente da Câmara de Sorocaba. Quer dizer, o que leva, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né, ele é o fiel da balança entre dois candidatos. Então, ele fez a opção, né, numa tomada de decisão da bancada, reuniu com diretórios, com o comando executivo do diretório e tal, e eles fizeram a opção de ficar com um candidato. Esse candidato, né, na visão desse grupo do PT, não faz parte do grupo do prefeito, que é do PSDB. Na minha visão, sim. Então eu coloco isso lá, falei, olha, por mais que se diga que não é por causa disso. E isso gera discussão, e é essa a ideia, né? Então, quer dizer, o fato está lá, o fato está evidente, né? E aí você começa a fazer perguntas, muito mais do que responder, né? O meu compromisso é fazer perguntas, né? Então eu deixo muitas perguntas lá. Por que um partido que na esfera estadual, na esfera municipal e na federal, nem se fala, eles são antagônicos, numa eleição de Câmara eles se juntam. Então tem são questões que muitas vezes, né, só o fato de você fazer desperta no cidadão, né, uma reflexão. E é essa a ideia. Eu não quero não tenho esse objetivo, né, que as pessoas falem, o que ele falou é o certo. Não, não é. O que eu quero é fazer essa provocação, e esse é meu compromisso, até como educador, né, assim, de que as pessoas elas têm que ter a opinião dela. Você deixar a pergunta reflexiva, exato, né? É assim que se constrói um conhecimento, né? Eu acho que só com esse conhecimento que é possível, né, que as pessoas, na hora de votar, elas têm uma dimensão do poder daquele gesto dela. Dentro dessa linha que você falou da interpretação, dos acontecimentos, aquilo que vai no bastidor, conta um pouco para nós como que é essa rotina de trabalho e como você se mantém sempre bem informado. Olha, a rotina ela é específica, como se tivesse numa empresa normal, né, com horário para entrar, com horário para sair, e se sabe das coisas com relacionamento, né? Então eu converso com pessoas de todos os espectros políticos, de todas as cores, de todas as ideologias, né? Você tem que ganhar confiança, quer dizer, eu estou na vida pública aqui em Sorocaba, né? Desde que eu tive a chance de entrar no Cruzeiro do Sul, em 89, então quer dizer, você tem aí 24 anos, né? É uma história, então as pessoas conhecem, então você vai, conversa, explica, puxa conversa, aí elas falam, muitas falam, olha, isso eu não posso aparecer, e é compreensível que elas não possam. Então, eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes é mais importante o milagre do que o santo, né? Então, é muito mais importante saber das coisas do que quem é que está contando as coisas, né? Então, eu assumo a informação que essas pessoas me dão, né? E aí se estabelece essa relação de confiança entre quem está como agente público nos bastidores e entre aqueles que estão lendo lá o blog ou, no caso, ouvindo os comentários na rádio, né? Escrever sobre política, Deda, é uma atividade tensa. Você recebe muitas cobranças, o pessoal fica em cima reclamando também. Já teve dores de cabeça por alguma coisa que escreveu ou por várias que já tenha escrito? Senhora, quanta dor de cabeça! Olha, é engraçado porque eu fico em paz quando todo mundo quer brincar com você. Então tem alguma, então é sinal que está certo. Você só fica com a bandeirinha todo branca mundo acha que... Então é comum um do PT falar, mas o do PSDB foi favorecido, e o do PSDB fala, nossa, o do PT sai muito bem na fita, o candidato tal, ou o político tal, ou você critica muito aquele, entendeu? Então, na verdade, é assim, óbvio que no tempo, né, as coisas, elas é preciso que o cidadão, né, ele tenha muito claro que as coisas elas acontecem num tempo e num espaço simultâneos, né? Então, óbvio, né, que no tempo de hoje, né, o primeiro ano do novo administrador da cidade, então nesse tempo
Óbvio que ainda faz parte desse espaço o candidato, o administrador dos últimos 8 anos. Né? Então, nesse tempo, a administração passada ainda está ocupando espaço. E aí as pessoas confundem muito, elas falam assim, mas o outro já passou, mas os atos do outro ainda geram consequências nesse tempo. Então, as questões não são pessoais, né? Isso eu tenho muito claro. Algumas pessoas acabam exagerando, não acredito, mas eu tenho muito claro. Eu não tenho uma implicância ou uma referência, nada pessoal. São das representações dessas pessoas públicas no cenário que a gente tem. Essas características do teu blog você transfere para a rádio também, Para a rádio, né? para a rádio. Para a rádio é a mesma coisa. Um é complemento do outro, né? E eu tenho a intenção, né, de 2014 também estar na televisão, né? Eu acho que a televisão hoje é um veículo que faz parte, é presente na vida das pessoas. Nós temos canais locais muito bacanas, e esse aqui é um deles, né? E essa linguagem da televisão permite que você tenha uma integração com o cidadão, né, que tem essa familiaridade. Então, você falar com quem gosta do blog, quem gosta de ouvir, quem gosta de assistir, e aí, quem sabe, eu também consiga fazer uma coluna no jornal aí. Com certeza, né? Deda, você tem mais de 20 e poucos anos, mais de 24 anos aí como jornalista, atuando na vida pública, como você falou, mas um período mais marcante mesmo na política foi quando você saiu do jornal, que aí você foi trabalhar com a Maria Lúcia Amari e depois você foi coordenador também da campanha a prefeito de Sorocaba de Luiz Leite e depois de Vitor Lippe. Gostaríamos que você contasse um pouco dessa sua experiência, como foi esse ingresso do jornalista do impresso, que antes estava do lado de cá do balcão e aí passou a ser jornalista do outro lado de lá, com outra responsabilidade. Veja, o que eu procurei fazer é o seguinte: quando você está num cargo de jornalista público, você equilibra, né, de todas as esferas e todas as cores ideológicas, a possibilidade dele ter uma voz dentro do veículo, né? No caso aqui, eu estava aqui no Cruzeiro do Sul. Quando você muda, né, e aí na questão da assessoria da deputada, quer dizer, aí você usa das mesmas técnicas, só que dentro de um elemento, quer dizer, há um foco único exclusivo. Então, o meu relacionamento, que era com a comunidade como um todo, ele passa a ser de uma representante desse todo com os veículos, né? Então, o que você faz? Tenta mostrar para os veículos a importância de atitudes que essa representante dessa comunidade que elegeu ela, né, no caso a deputada, mas de qualquer representante público, o que ele está fazendo, né? E aí também uma porta de entrada para as questões que vêm da comunidade e que os jornalistas estão sensíveis a ela, né? E aí, no geral, né, são questões mais polêmicas, que envolvem aspectos que não são daqueles de interesse de sair de dentro para ir para fora. Então, as questões de interesse daquele parlamentar, você promove que ele saia. E quando quer entrar, você recebe essa informação. Então, foi um trabalho, assim, uma experiência diferente, né? Foram alguns meses, que foi o período que eu fiquei lá. É difícil falar, sim, assim, é a opção que você faria de vida. Uhum. Talvez não. Eu gosto de estar fazendo essas questões, né? Porque você lá do outro lado, você não faz muita pergunta. É mais uma experiência profissional. Experiência profissional, é importante você ver como se articulam as instâncias por trás, né, do jogo, enfim. E aí a ida para lá tinha, de algum modo, né, esse compromisso de passar dessa assessoria parlamentar para essa campanha, que foi o que aconteceu. E é isso que eu ia perguntar para você também, Deda, a campanha política. Tem jornalista que não gosta de campanha, porque é muito tenso, é agitado, aquela coisa toda, né? Como você se saiu nessa atividade em 2004, e aí eu queria que você comentasse um ponto que foi, acho que um dos principais desafios para você, enquanto na coordenação, foi quando o Luiz Leite foi impedido de continuar como candidato, e aí o partido, o PSDB, teve de eleger outro. Na ocasião, o candidato a vice de Luiz Leite era Vitor Lippe. Como foi fazer essa opção para que Vitor Lippe se tornasse, então, o candidato a prefeito?
A opção, ela é do partido, né? O que um coordenador executivo, né? Então, na verdade, é assim, você tem um coordenador geral, que é o marqueteiro da campanha, e não era eu esse marqueteiro. O que é o marqueteiro? O marqueteiro é o pensador, o que cria as estratégias, né? E dentro dessas estratégias, busca esse caminho. O coordenador executivo é aquele que faz com que essas estratégias, ele até participa das discussões, né? Mas a decisão final é desse marqueteiro com a cúpula do partido e do candidato. Então, eu era ali mais o executor, o coordenador executivo. Então, não tinha esse papel decisivo, assim, estratégico, não. Eu era... Claro que tinha influência por toda a história, por conhecer bastante gente e tal, você tinha influência, mas não era o cara. Conhecer as interfaces da comunicação. Exatamente. Então, ali, esse momento de passagem, ele foi uma decisão muito interna do partido. E né? difícil, não? Olha, você sabe que a decisão, ela deslanchou a partir de um fato que nem sei se foi divulgado e se foi pouco divulgado, mas foi uma decisão que demonstra muito o caráter do Luiz Leite. Uma pessoa absolutamente correta, com quem eu aprendi muita coisa, gosto dele, tenho um relacionamento. E ele poderia, se fosse um cara personalista, que tivesse como foco final de vida ser o candidato a prefeito e tal, ele podia ter tomado essa decisão e provavelmente, eu acredito, até pela força que ele tinha no momento, todas as outras forças do partido teriam falado, não, tá bom, vamos junto e tal. Mas ele ficou muito à vontade, ele falou, olha, se eu não for candidato não vai ter problema nenhum, as questões estão postas aí, quer dizer, vamos pensar no todo, com o grupo conseguindo demonstrar para toda a sociedade que é um caminho viável para a cidade, quer dizer, tem as propostas, quer dizer, tiveram aí 8 anos para mostrar o que fizeram, tal. Então, ele foi um cara chave nessa mudança de candidatura. E aí entrou o Vitor estava lá, bala, feliz da vida, e aí entrou e ia para a campanha, entendeu? E foi o que aconteceu. Ele só conseguiu espaço por opção do Luiz Leite. Né? Foi a partir da eleição de Vitor Lippe, no primeiro mandato, ele é eleito em 2004, assumiu em 2005, e você se tornou o primeiro secretário da Cultura em Sorocaba. Como foi essa passagem pelo Executivo? Então, aí se chega no ponto que completa todo esse raciocínio inicial dessa opção de fazer assessoria para um deputado, de fazer essa coordenação. Então, eu entendia que eu vejo a cultura, né, como um instrumento de transformação social muito grande. Né? E ao longo da trajetória, né, eu conversava muito isso com o Luiz Leite, né? Aí o Luiz Leite falou, pô, vamos junto. E aí, dentro dessa trajetória, olha, qual que era o caminho mais viável? Olha, então vamos fazer assessoria para deputado, aí você vai se inteirando do que é, na coordenação vai. E aí, quando muda o candidato, eu conversava muito com o Lippe, aí eu mostrava para o Lippe uma coisa que eu de fato acredito muito, que a cultura ela é um instrumento de inserção social, ela é uma possibilidade, principalmente da passagem que existe entre ser criança e ser adulto, né, que é esse intervalo da adolescência que vai de 10 até uns 17 anos, a possibilidade de despertar o interesse na leitura, quer dizer, o quanto a leitura pode, né, ser transformadora na vida de uma pessoa. Né? Livros de qualidade, você montar grupos de discussão, né, articular, que os grupos de teatro, Sorocaba tem grandes grupos de teatro, né, quer dizer, e aí essa articulação tinha o objetivo de formar cenógrafo, iluminador, pessoal técnico da área de teatro. Eu acho que Sorocaba ela tem condições de ter uma agenda de teatro, por exemplo, que vai de janeiro a dezembro, né, que as pessoas... Eu tinha um grande sonho quando eu pensei em tudo isso e fui para a política justamente para poder virar secretário, que era de que as pessoas, que se tem uma grande agenda em Sorocaba, que as pessoas pudessem fazer uma programação, olha, eu vou no teatro nessa semana, ter a chance de trazer bons filmes, não só os filmes comerciais, que estão aí, bacana, mas tem um interesse das salas e dos agentes e distribuidores, mas você
O poder público pode dar opção para que as pessoas vejam outra estética. Quer dizer, hoje a gente é refém de uma estética, né? É refém de um pensamento. Então, eu acho que a Secretaria da Cultura ele tem esse grande poder de ser transformadora, né? Então, é por isso que eu fiz toda essa trajetória política, porque eu tinha esse fim, né? E, no fim, se frustrou tudo, acabei ficando pouco tempo como secretário. Teve algum saldo que você possa comentar a respeito durante sua passagem na Secretaria da Cultura? Olha, eu acho que a grande questão, assim, bem bacana, foi a questão do Sabe Tudo que estão aí hoje. Tá? Não é uma invenção minha, obviamente, sim, mas é uma situação que eu conheci na cidade de Curitiba que chama Torre do Saber. E aí o que era essa Torre do Saber lá? E aí, como era uma obra, aí o prefeito se sensibilizou, olha, constrói, fica uma marca, olha, é grande, as pessoas passam, olha, você tem que sensibilizar, porque o governante ele quer voto, ele quer, não era o meu caso, eu queria que as pessoas tivessem o espaço. Ele se direcionou muito para uma questão da informática e tal. É bacana, né? Eu gosto, acho que o grande parceiro é o Projeto Pérola, que eu acho um grande projeto de Sorocaba. Mas a característica que tinha imaginado de ser ali um núcleo de fomento, de atração para as pessoas, para que se discutisse, principalmente literatura, né? Que se discutisse como que essa literatura pode ir na parte do teatro, da representação. Eu acho que todas essas questões, né? Que você tem uma parte ainda do cinema. Eu tinha esses três focos, que era literatura, teatro e cinema. Eu não vejo razão nenhuma para um grande filme, por exemplo, não ser rodado em Sorocaba. Né? Você tem grandes filmes hoje no Brasil. Né? Você tem, talvez, o cineasta americano Woody Allen, que filma cada época numa cidade. Por que não poderia ser aqui em Sorocaba? Então, eu acho que tem uma parte da cidade de Sorocaba que ele poderia, muito bem, pelo viés da cultura, incluir as pessoas. Né? Eu acho que a cultura era um grande agente para combater a entrada das pessoas nas drogas, é uma coisa que me choca, né? Uma coisa que eu fico assim, cada vez que eu vejo, né? E é uma coisa mais banal, as pessoas jovens se envolvendo com droga, e você fala, mas é só passar em qualquer lugar da rua, né? A polícia sabe, a gente vê, quer dizer, é uma coisa que banalizou, eu entendo que a cultura era um elemento para isso. E na época, eu combinava bastante com a Terezinha, que era da educação. Né? E a Terezinha ela era aberta a essas coisas novas, a educação ela tinha a chance de caminhar por isso, tem vários projetos interessantes. Né? Assim, se sonhou muito, se pensou muito, né? E eu, de algum modo, me frustrou, né? A possibilidade de não ter podido avançar. E, Deda, apesar dessa evolução e de alguns reveses de outros secretários que passaram por lá depois de você, de 2005 para cá, você acredita que a cultura evoluiu em Sorocaba? É difícil de falar de uma questão evolução da cultura. O que existe é a falta, no meu modo de ver, de um foco específico para a cultura. Porque quando na conversa com o Luiz, o Amar era o prefeito, o Lipe estava entrando, então qual que era a conversa ali? Era o seguinte, você tem dois grandes instrumentos em Sorocaba. Né? Um é a LINC, Lei de Incentivo à Cultura, e outro é a Fundec, Fundação de Desenvolvimento Cultural. Então eles têm projetos, têm dinheiro, e o que eu dizia para eles era o seguinte, que faltava um articulador de tudo isso. E o papel do secretário da Cultura era ser o articulador dessas questões. Porque você tem esses dois que são públicos, a Lei de Incentivo à Cultura, você tem a Fundec, mas você tem outros agentes públicos, o SESC é um grande parceiro de Sorocaba nesse sentido. Então, aí você tem associações menores, né? Você tem grupos de interesse menores. Então, a Secretaria da Cultura seria o grande articulador de todos esses agentes. Hoje, esses agentes agem sozinhos, quer dizer, falta essa grande articulação. Eu desejo muita sorte para a Jaqueline, acho que ela tem a força de fazer essa articulação, porque isso se reverte na vida pública das pessoas. As pessoas não só no envolvimento delas para fazerem, né? E aí ser uma alternativa para sair desse mundo das drogas, mas também das pessoas que estão dentro de casa, confinadas no seu entretenimento, exclusivamente na televisão, na novela, tem a chance, né,
de sair para ir um outro local. Então esse era o meu sonho, por isso que eu tinha essa busca de ir lá ser o secretário. Agora você está na torcida. Não, eu torço, acho que a Jaqueline é alguém que pode, tá faltando força para ela, ela ficou aí, não foi a primeira que entrou, mas está aí há um semestre, né, que ela tenha toda essa capacidade com o governante e consiga deslanchar. Deda, a gente já está chegando no final do nosso programa e antes de encerrar, tem duas coisas pelo menos que eu queria que você falasse, é claro. A primeira é a sua matéria-prima política, como você analisa a composição da Câmara hoje e da Prefeitura, o poder em si, tá? Rapidamente. E depois, claro, conte a sua história, como foi o ingresso no jornal Cruzeiro do Sul. Conto. O desafio. Olha, hoje eu vejo assim, é uma relação nova, é um paradigma novo na relação do Poder Executivo com o Legislativo. Isso eu acho que é a grande contribuição do ponto de vista de prática política que o governo Panunzio traz para Sorocaba. Essa questão dos favores, a questão de ceder. Que favores são esses? É de você ceder um projeto que não é constitucional. Quer dizer, a legislação não permite isso. Mas tudo bem, é mais uma lei, quer dizer, agrada a clientela do vereador, aí o vereador não vota contra o prefeito. O Panunzio teve coragem de enfrentar toda essa questão. Quer dizer, olha, o que é constitucional aprovou, pronto. O que não eu veto, a Câmara derruba o veto, ele vai na Justiça, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é chamada DIN. Quer dizer, então há uma transparência, né, que salvo qualquer coisa que esteja acontecendo e a gente não esteja vendo, essa é a realidade, é uma relação absolutamente nova, né, entre os poderes. Isso eu acho bem interessante, bem bacana. É uma semente que se planta hoje, é um fruto que se deve colher com muita qualidade muito em breve. E como eu entrei aqui... Pois é, porque nós prometemos ao telespectador, né? Como foi o seu ingresso no jornal? Qual é esse desafio, Deda? Olha, é um desafio que se completa até como na profissão. Eu entrei aqui... O faro do jornalista. Eu era estudante, né, de jornalismo, estava no 2º ano, e como todo mundo que está estudando, buscando uma oportunidade de emprego, vim bater na porta aqui. E aí o editor me recebeu na época, que era o Cláudio Oliveira, e o Cláudio explicou, olha, não tem vaga, não é a hora, tal. E falou assim, e aí na hora chegou lembrar que não tinha internet, que não tinha celular, não tinha nada, as informações elas de fora de Sorocaba vinham por agência e tal. Aí chega a informação no meio da tarde de que o ganhador da Loto, que significaria a Mega Sena de hoje, era de Sorocaba. Aí ele falou, olha, se você for lá entrevistar o ganhador, o emprego é seu. E eu falei, maravilha, né? Maravilha. Fechado, sucesso, né? Aí ele falou, aonde que ele está? Ele falou, não sei. Eu falei, mas então? Ele falou, você tem que descobrir. Eu falei, ai, rapaz, então não é tão fácil. Aí começa, o que é o trabalho de jornalista? É raciocinar. Tá bom, quem faz o prêmio? É a Caixa. Aí você vai até a Caixa. Aí cheguei na Caixa, quero falar aqui com o superintendente. Aí ele falou, pois não. Falou, eu tô aqui do Cruzeiro do Sul, aqui e tal, quero entrevistar o ganhador da Loto. Ele falou, rapaz, ele já pegou o prêmio e já foi embora. Eu falei, onde ele mora? Ele não quer que conte. Eu falei, mas como? Ele falou, não quer que conte, não quer que conte. Aí tinha um funcionário lá que eu conhecia, que era da Vila Santana. E aí ele viu minha tristeza lá da Vila Santana. Aí ele falou, ele mora para a saída de Porto Feliz, não sei onde. Eu falei, resolveu. Peguei o Bizu, que não é mais motorista aqui, e o Aldo, que está aqui ainda no Cruzeiro, fotógrafo. Falei, vamos para a saída de Porto Feliz. E ele falou, vamos, mas para qual? Eu falei, como assim? Tem 8 chances. Eu falei, não é possível. Sei que isso era 2 da tarde, ficamos rodando e perguntava para todo mundo, e os dois falavam, vamos embora, você não vai achar esse cara. E não tinha celular, nem lembrei de ligar de volta para a redação. Sei que era quase 8 da noite. Estava na região do Ipanema, lá na Nova Sorocaba. Sim. E perguntava para todo mundo, e os dois querendo ir embora. Falou, não. E chegou uma hora e perguntava para qual carro. E aí perguntei para um menino, devia ter uns 10 anos, e o carro bem devagar, eu no vidro assim, estava andando. Ele falou, quem ganhou na Loto? Ele, meu tio Didi. Eu falei, como assim? E saiu correndo. Eu saí correndo atrás dele, ele entrou na casa. E tinha um corredor, eu entrei na casa, no corredor, aí chega no quintal, o pai estava com um facão cortando uma melancia. Aí já olha. Aí eu falei, não, eu quero falar com o ganhador da loja. Que ganhador? Aí o menino, pai, o Didi ganhou. O Didi ganhou na loteria. Vamos na casa do Didi. Aí fomos na casa do Didi. A entrevista, ele tinha uma casa humilde e tal. Ele já tinha um Monza na garagem, que era o carro mais chique do ano. Aí vai, entrevista, todas as questões. Aí volta para a redação, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Achei que tinha acontecido alguma coisa e tal.
Aí achou o ganhador, vai! Aí o editor, a primeira pergunta que ele faz, o que ele fazia? Metalúrgico. Quanto que ele ganhava por mês? Não perguntei. Não perguntou? Não perguntei. Volta lá perguntar. Tive que voltar lá perguntar. E aí foi uma das primeiras lições para entender o que é notícia, o que interessa para as pessoas. Ele ganhou de uma só vez, e eu lembro disso, o que ele levaria, acho que 150 anos para ganhar se ele continuasse como assalariado. Então essa era a grande notícia. E aí você começa a desenvolver. E hoje essa história, quer dizer, um dia eu estou adiando faz tempo de procurar o Didi para saber o que aconteceu com ele. Seria uma grande história. Tá aí um grande desafio para o teu blog. A entrada e a saída. Vamos ver. Grande desafio. Então foi assim. Deda, quero agradecer muito a participação sua aqui no Vida Pública de hoje, esse bate-papo super agradabilíssimo sobre jornalismo, sobre a nossa área, foi muito bom, viu? Que bom. Obrigado, Fernando. Obrigado pela chance. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, o Vida Pública de hoje conversou com o jornalista Djalma Luiz Benetti, o Deda. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e também na TV Votorantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, também em Votorantim, pela Supermídia. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.